Aleluia. Deixe-nos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como um mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Este é o dia em que o Senhor o fez. Desta feita nos encontramos alegres, satisfeitos e regozijados em sua maravilhosa graça presença. Por aqui, uma vez mais, o teu servo, Marcelo, passando por aqui, para vos deixar a palavra de reflexão no dia que se chama hoje. Graças a Deus. Louvo a Deus pela sua vida e vamos rompendo. Aqui no Evangelho de Deus, do Espírito Santo de Jesus Cristo, na verdade, livro, é histórico e é o único do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, essa é a verdade. Glória a Deus. Escrito pelo médico, doutor, grego, filósofo, entre outras atribuições, Lucas, ele escreve esse livro histórico e único do Novo Testamento, usado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz aqui o capítulo 20, alguns versículos. O Atos dos Apóstolos, capítulo 20, tem aqui 38 versículos. Vamos ler aqui, glória a Deus, até o versículo de número 16 ou antes, a partir do versículo 1. O título diz assim, meu amado: Paulo visita outra vez a Macedônia, é o título do capítulo 20, e a Grécia, e depois ele volta para a Ásia. Tem também aqui um subtítulo no capítulo 20, entre o versículo 16 e 17, o discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. Mas observe o que diz a partir do versículo 1, aqui na palavra de Painho. Depois que cessou o alvoroço, Paulo clamou, na verdade chamou assim os discípulos, e abraçando-os saiu para a Macedônia, e havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como estivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no terraço, caiu, na verdade, do 3º andar, essa é a palavra, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram o vivo jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subimos ao navio, navegamos até Assós, onde devemos receber a Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebemos e fomos, aleluia, a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, no outro, glória a Deus, aportamos, assamos, e ficando em Trogilo, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar
Glória a Deus, se lhe fosse possível em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Amado, palavra de Deus. Paulo conversando com os irmãos, dialogando, ficou 7 dias. E um belo dia desse, uma noite, onde o cenáculo era favorável, favorecido de luzes, bem iluminado, e Paulo começou ali a dissertar a palavra de Deus entre eles, pois Paulo sempre fundava a igreja aqui, ali e acolá, quando não ele voltava, visitava para ver como é que estava a igreja, os irmãos, os presbíteros que foram ordenados. Glória a Deus, ele ia sempre envolvido na obra de Deus. Não é à toa que ele disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, salvo engano: combati o bom combate, acabei a carreira, mas a fé ninguém tomou de mim. Mas o que nos surpreende nessa leitura que acabamos de realizar é um milagre. Na verdade, não é um milagre, é o milagre. Glória a Deus, o milagre. Por que, Marcelo? Paulo começou a discursar entre eles referente à palavra de Deus nesse cenáculo luminoso. Glória a Deus. Cenáculo, esse alpendre, não sei quantos andares tinha ali, tá? E um jovem por nome Eutico, ele ficou sentado à janela. Meu irmão, se você está para vir à casa de Deus adorar, você que é, no primeiro momento, protestante ou não, nunca fique na janela, também nunca fique na porta, também não procure fenda nenhuma para estar. Ou você vem adorar de coração quando você vir, entre para a igreja, para a congregação, para a sinagoga, para o templo, para a casa de Deus, como vós outros desejais dar nomenclatura, mas nunca fique debruçado ou assentado em janela ou na porta. Na porta tem já o porteiro da igreja. E janela não é para ficar ninguém. E ainda que seja no terraço, ainda que seja, sabe, o térreo, ainda que seja. Glória a Deus. O que dá a nos entender é que esse alpendre aqui, que esse cenáculo, ele tinha andares. Glória a Deus. Por quê? Porque como está escrito no versículo 7 aqui, que nós acabamos de ler, no capítulo 20 de Atos, no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos amados, alunos, aprendiz eternamente de Cristo Jesus, para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Olha aí, Paulo começou no partir do pão, na comunhão, na confraternização. Ele sabia que viajaria no dia seguinte, não sabia quando retornaria. Aí Paulo ensinou aos amados irmãos, os discípulos, tantas outras situações, repetiu algumas, reforçou outras, bateu na tecla em outras e trouxe coisas novas ali dentro da palavra de Deus, sem ferir os princípios bíblicos. Aí ele foi até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, iluminado demais o cenáculo. Glória a Deus, onde eles estavam reunidos juntos. Normal. Cenáculo, eu não sei o tamanho do cenáculo, eu não sei a quantidade de discípulos que estavam ali. Provavelmente deveria haver, provavelmente aquele cenáculo estava cheio, por haver tanta iluminação. Glória a Deus, né? Coisa boa. E estando aí um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela. Irmão, se sentar numa janela não presta, e ainda que seja em sua casa, e ainda que seja na casa do vizinho, do seu parente, da sua mãe, do seu pai, ainda que seja na empresa que você trabalha, no colégio que você estuda, e ainda que seja, amados, em qualquer lugar que tenha janela, não é bom se assentar em janela. E vou dizer mais, não é nem bom permanecer na janela várias horas. Amados, não é bom. E na porta, Marcelo? Na porta para quem é porteiro, para quem trabalha com excelência, recepcionando as vidas, as pessoas, sabe? Tudo bem, ele está na recepção, ele é a função, é o que Deus colocou na mão dele para ele exercer, juntamente com o pastor da igreja, né, com o apoio de todos. É uma função, é um ofício.
Glória a Deus, sabe, é uma obra de livre e espontânea vontade, de comum acordo, né? E aí, meu pastor, eu quero receber os irmãos na portaria, ou uma irmã, meu pastor, eu quero receber os irmãos na portaria. Foi de livre e espontânea vontade, uma coisa que ela abraçou a causa, é uma coisa de Deus, né? Não sei se é um dom, mas é uma virtude excepcional, exponencial. Não é bom ficar em janela, não, nem na porta não, na porta só quem é recepcionista. Glória a Deus, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Então está explicado, tinha andares no cenáculo, tinha andares, e aqui fala que ele caiu no terceiro. Eu não sei quantos andares eram, mas eles estavam reunidos aqui no terceiro andar. Olha, terceiro andar não é tão baixo, deve dar aí aproximadamente, salvo engano, que a uns 18 metros, 18 a 20 metros de altura. Glória a Deus. Você que é construtor, que é engenheiro, que é mestre de obra, contramestre, que é pedreiro, você sabe do que eu estou falando. Terceiro andar, 18 a 20 metros de altura nessa faixa, ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos. Veja bem, ele, do terceiro andar, ele cai dessa janela. Aleluias, tomado de um sono profundo. Lembra que eu disse que não é bom você ficar na janela? Por quê, Marcelo? Porque é seta de todos os lados. Na janela, no mundo espiritual, alguém quer entrar ou quer sair? No mundo espiritual, ninguém fica na janela. Espíritos, aleluias, bons ou ruins, eles não ficam em janelas, ou eles entram ou eles saem. E quem estiver despreparado numa janela, ou até uma porta, a tendência é setas entrarem nessa vida, que não está vigilante. Nesse caso de Eutico, ele não vigiou, porque ele foi se assentar na janela. E se Paulo foi com o discurso até meia-noite, ele deveria se tocar. O apóstolo estendeu o discurso até meia-noite, então eu vou sair da janela, eu vou ficar aqui em pé. Ainda que eu fique aqui na beira da janela, mas eu vou ficar em pé e acordado. Ele não vigiou, porque ele procurou assentar, e aí que foi a derrota. Porque quando ele se assenta e que Paulo estende o discurso até a meia-noite, que até ultrapassa, aí ele se permite o sono de uma hora para outra, porque o sono também é assim, é traiçoeiro. Se eu e se você vacilar, até em pé a gente cochila. Se eu e você vacilar, até ensinando ou orando, a gente tem vezes que dá aquelas pescadas. Prudência, vigilância sempre. Glória a Deus, nunca fique em janela. Ah, Marcelo, mas eu estou na minha casa, eu lhe aconselho, saia da janela. Ah, Marcelo, mas eu estou na casa da minha mãe, saia da janela. Ah, Marcelo, eu estou na casa do meu melhor amigo, saia da janela. Janela não foi feita para ninguém ficar nela. Janela foi feita para abrir, para arejar a casa, o recinto, o cenáculo, o templo, o ambiente de trabalho. Foi feito, glória a Deus, com um ambiente como janela para entrar, glória a Deus, certa luzes, certo vento, sabe, clima. Glória a Deus, foi feita, amados, para clarear o ambiente. Glória a Deus, janela é feita para isso, não é feita para ninguém ficar em janela. Saia da janela. Permita-se, meu Deus, o meu Jesus, o Espírito Santo, tirar você da janela. Janela não é para ninguém ficar. Porque Eutico, Paulo estende discurso e ele se assenta. Só que nem Eutico sabia que esse sonho ia vir sobre ele. Provavelmente não. Porque se o cenáculo tinha muitas luzes, evidentemente estava cheio. Talvez não tivesse lugar para Eutico sentar nas cadeiras. Por isso, talvez, ele foi para a janela se assentar. Mas não é bom. Ó, pastor, não tem lugar nenhum mais na casa para sentar mais não. Fique pelos corredores. Ainda vou dizer mais. É melhor você ficar fora da igreja, no pátio, ou na rua, ou nas laterais, ou no fundo, do que você ficar na janela. Janela entra e sai muita coisa, boa e ruim. Mesma coisa é a portaria, quem está na recepção. Vai passar por ela muita coisa, boa e ruim.
Só fique na porta quem é recepcionista. E nem recepcionista, nem pessoa nenhuma não se aceita em janela nenhuma. Saia da janela. É a mensagem de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Saia da janela, antes que você seja tomado por seta e você cochile, adormeça, durma, ronque e tragédia pode acontecer. Saia da janela, ou tu entra ou tu sai, mas não permaneça em janela nenhuma. Glória a Deus. Lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo o sono e foi levantado como morto. Porque quando ele se assenta, o jovem Eutico, o sono o atrai, ele se permite o sono vir. E ele cai do terceiro andar. Meu irmão, é fatal. Terceiro andar. Eu acredito em milagre, você também acredita. Mas a maioria dos casos, já vi pessoa cair de segundo andar até de primeiro e morrer. Pelo menos já ouvi falar. Presenciar não, já ouvi falar. Glória a Deus. E aqui foi terceiro andar. Glória a Deus. Vai se saber como era a metragem naquele tempo. Vai se saber se era a mesma, sabe, de hoje aqui. Mas quando você vê, e você vê na Bíblia terceiro andar, não é coisa baixa, irmão. E o sono pegou ele, e ele cai do terceiro andar, tomado de um sono profundo, a seta o atingiu, se permitiu o sono adentrar, e por conta disso, do terceiro andar ele cai. Louvado seja o nome de Jesus, por causa do sono profundo que veio sobre ele, durante o extenso discurso de Paulo, e foi tomado como morto. Meu irmão, sai da janela. Mas sabe o que é sair da janela? Deixa a vida dos outros, deixa a fofoca, o fuxico, largue a mentira, a omissão. Deixe de ser juiz, porque você não é juiz, juiz é Deus. Isso é sair da janela. Deixe os vícios, abandone aquilo que desagrada a Deus e procure se abraçar com aquilo que agrada a Deus. Isso é sair da janela. Louvado seja Deus. Paulo, porém, descendo, Paulo desceu. Quando Eutico cai, logo ele deixa o discurso e desce a escada abaixo. Aí Paulo inclina-se sobre Eutico, abraça Eutico, inclina sobre ele. Glória a Deus, e disse para a multidão que estava ali: olha, não vos perturbeis não, que a sua alma nele está. Amados, evidentemente, traz-se evidente alguém cair do terceiro andar. Segundo os historiadores, o moço Eutico, ele rompe aqui os tendões, sabe, as vértebras, o pescoço. Segundo alguns historiadores, glória a Deus, terceiro andar. E mesmo que não rompesse o pescoço, ou que fosse uma queda pela qual que se rompeu dentro dele foi fatal, né? E todo mundo sabia ali que ele foi dado como morto. Mas Paulo vai e abraça ele, se agacha, glória a Deus, abraça o jovem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se inclina. E Paulo diz: não se perturbe ninguém não, que a alma nele está. Amados, não disse se Paulo orou ali, mas como Paulo estava discursando, já vivia uma vida com Deus, só a temperatura corporal de Paulo, porque a Bíblia diz, está na Bíblia, no capítulo de número 19 ou é 18, está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que os lenços e os aventais de Paulo curavam enfermos e colocavam demônios para ir embora. Imagina a pessoa de Paulo, fisicamente, ele desce do terceiro andar, se inclina sobre o corpo de Eutico, abraça Eutico e diz: pessoal, tranquilo, a alma está nele. Amados, se os aventais, se os lenços curavam, imagina o abraço de Paulo em um morto. Ressuscitou, amados, naquela hora o jovem Eutico. E Paulo continua a prolongar o discurso, né? Glória a Deus, e vai até certas horas. Querido, coloque essa palavra de Deus no teu coração. O recado de Deus, o aviso de Deus, para mim, para você nessa manhã, pelo amor de Deus, não fique em janela,
Não fique em janela da mentira, não fique em janela da fofoca, não fique em janela da prostituição, do adultério, da fornicação, do coito, não fique na janela da falsidade, dos levantes, das calúnias, não fique em janela do falar mal do irmão, do pastor, do líder, não fique em janela, sabe, que tira, aleluia, Deus de você, porque se você ficar nessas janelas, Deus não vai estar com você, não. A palavra é: saia da janela. Ou tu cultua dentro do recinto, do templo, da sinagoga, da igreja, ou você cultua do lado de fora, ou na vanguarda, ou na retaguarda, ou nas laterais da igreja, ou no meio da rua. Mas não fique na janela. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação na opção todas, deixa o teu joinha, like, legal, deixa o teu comentário e, além do mais, deixa Deus te usar, você compartilhando os links dessas ministrações. Já orei mais cedo um pouco, por diversos propósitos, vou agora ao trabalho, se papai quiser. E estamos aqui centralizados, Rua F, número 110, bairro Nova Califórnia, Itabuna, Bahia, Brasil. Estou por aqui como superintendente, auxiliando o meu pastor Carlito Machado Fiel e toda a sua idade. Forte abraço e até a próxima, se papai nos permitir. Enquanto isso não chega, nós vamos continuar dando glória, aleluia.